Eu não gostaria de gravar esse vídeo porque a gente tem uma grande intensificação de risco para a economia. Olha só o que aconteceu hoje. OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP+, na verdade, aprova um corte profundo na produção de petróleo, apesar da pressão dos Estados Unidos. Tem um embate possivelmente bélico começando a acontecer por aqui e aumentando essas tensões. Você vai entender tudo nesse vídeo de hoje. O que significa esse corte de produção no petróleo para a economia mundial, como que reflete aqui para a gente, para os investimentos no Brasil, para os investimentos no exterior e para a questão geopolítica, que já está muito quente, envolvendo Rússia, envolvendo Estados Unidos e muita coisa aí por dentro. Olha só, deixa eu te explicar o que é que está acontecendo. Então, fato consolidado. Corte profundo na produção de petróleo, a gente vê que é o corte mais profundo na produção do petróleo desde a pandemia. Daqui a pouco eu vou te mostrar em imagens para você ver a magnitude do corte da produção do petróleo. E olha só, restringindo a oferta em um mercado apertado, apesar da pressão dos Estados Unidos e de outros países por mais produção. O que gerou essa grande elevação no preço do petróleo que a gente viu sair de $20 lá em 2020 para $120 em 2022, $125 chegou. Justamente uma produção muito pequena, uma oferta muito pequena de petróleo. O que a OPEP+ está fazendo agora é justamente um corte para diminuir essa oferta que foi expandida de 2020 para cá, mas não voltou à sua média de longo prazo. E o que acontece? O corte pode estimular uma recuperação nos preços do petróleo, isso é óbvio. Infelizmente é um cartel que existe autorizado no mundo da produção de petróleo, mas é óbvio que o objetivo é justamente elevar a cotação do petróleo, que estava em $120, $125 alguns meses atrás e chegou a casa de $90 ou até menos do que isso. Por temores de uma recessão econômica global, então vamos cortar porque pode ter uma recessão e a demanda pode cair. Também por temores de aumento nas taxas de juros dos Estados Unidos, o que leva a uma recessão, certo? E um dólar mais forte. E olha só, uma coisa importante, preste atenção, os Estados Unidos pressionaram a OPEP a não prosseguir com os cortes, certo? Argumentando que os fundamentos não o sustentam, o que particularmente eu também acredito, disse uma fonte familiarizada com o assunto. Aqui, começa a prestar atenção que isso aqui é muito mais do que econômico, o que repercute de uma forma muito mais incisiva na economia. Pode haver mais reações políticas dos Estados Unidos, incluindo lançamentos adicionais de estoques estratégicos, decora isso, juntamente com alguns coringas, incluindo etc e tal. Referindo-se a um projeto da lei antitrust dos Estados Unidos contra a OPEP, porque a OPEP se mostra contra os Estados Unidos. Então, olha só, o JP Morgan, a gente pode dizer que é o banco mais importante do mundo, também disse esperar que Washington, os Estados Unidos, implemente contramedidas liberando mais estoques de petróleo. Na minha avaliação, o objetivo primário, sabe aquele objetivo? Eu quero fazer por causa disso, mas nem é por causa disso, tem um objetivo secundário. O primário é elevar o preço do petróleo, com o objetivo de ferrar os Estados Unidos, na minha visão. O secundário é diminuir os estoques de petróleo, os estoques estratégicos que os Estados Unidos têm. Por quê? Olha só, a OPEP+, incluindo a Rússia, já comentei com vocês aqui sobre essa aliança da Rússia com a China contra um bloco de Estados Unidos e Europa, que é praticamente Estados Unidos, porque a Europa está quebrada. Então você percebe o quê? Que dentro aqui, nessa interferência, existe uma atuação da Rússia que não é de hoje. Rússia e China têm um embate ideológico muito grande contra os Estados Unidos. E a tensão já está muito forte. Você pode ver, o Ocidente acusou a Rússia de usar a energia como uma arma, criando uma crise na Europa que poderia desencadear o racionamento de gás nesse inverno. Então tem um embate muito grande rolando, principalmente em relação à Rússia, batendo com os Estados Unidos. E só para que você tenha uma noção, quem é a OPEP+, né? Quem são os maiores exportadores, produtores de petróleo que fazem parte do OPEP+. Os dois principais são a Arábia Saudita e Rússia. Então veja o que aconteceu. Isso aqui você está vendo a produção de petróleo no mundo, tá? Você vê um corte muito grande em 2020 por conta da pandemia. Todas as pessoas pensaram, poxa, pandemia, vai ter muito menos demanda por petróleo, vamos cortar. Então foi um corte super agressivo que aconteceu em 2020. Depois, à medida que o petróleo foi subindo de preço, começaram a produzir muito mais petróleo, né? Fizeram um acordo, etc. E a produção de petróleo expandiu. Não voltou às máximas anteriores na Arábia Saudita, mas expandiu bastante, a ponto de que essa expansão levou a uma queda no preço do petróleo. Então, enquanto estava subindo o petróleo, vão produzir mais. Opa, parou de subir, a gente parou de lucrar, então vamos cortar
o petróleo, a produção do petróleo. A Rússia, que é o segundo país que mais produz petróleo, dá uma olhada aqui em 2018, a produção era bem maior. Cortou muito a produção em 2020, chegou a aumentar porque o lucro estava legal. 2022, é por isso que os Estados Unidos acusam a Rússia de usar a energia como uma arma de guerra. Em 2022 já começou a cair a produção, o que não acontece com a Arábia Saudita. Mas a Rússia já usou isso como talvez uma arma mesmo. Voltou a aumentar um pouquinho e agora já anunciaram um corte. Então esse corte, obviamente, que foi anunciado hoje, não está no gráfico, né? E o que isso leva? Um primeiro impacto importante. O que leva para a economia do mundo um simples corte na produção do petróleo? Pensa comigo. Tudo o que Rússia e China querem é desbancar os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão enfrentando um problema de inflação. Alta inflação, subindo taxa de juros, os dólares estão sendo enviados para os Estados Unidos e o dólar está muito forte, o que fere a economia americana. Dessa forma, quando você faz um corte na produção, tudo aquilo que vai ter uma oferta menor, o que acontece? O preço daquilo sobe. Os Estados Unidos estão buscando uma forma de conseguir reduzir a inflação. O que talvez estão querendo fazer é que a inflação dos Estados Unidos volte a subir, não, porque nunca parou de subir, né? Mas continue subindo cada vez mais para que a crise nos Estados Unidos seja ainda maior. Então, talvez exista uma conspiração da OPEP+, para fazer com que os Estados Unidos entrem numa crise ainda maior. Dessa forma, naturalmente, vão subindo a taxa de juros por lá, o dinheiro vai sendo atraído para o dólar e o dólar vai se valorizando em todo o mundo, inclusive no Brasil. Já fiz um vídeo mostrando isso. Desde abril não para de se valorizar depois que acabou aquela história do Brasil é uma ilha, agora as ações vão subir e não importa o que aconteça no mundo inteiro. Então, talvez a Rússia e a China queiram estragar a festa dos Estados Unidos de conseguirem superar essa recessão e queiram colocar os Estados Unidos no buraco. Por isso que eles estão agindo dessa forma com o petróleo e manipulando toda essa produção do petróleo. O objetivo primário é ferrar os Estados Unidos. Até porque, primeiro, é uma forma econômica de você ferrar um país, porque existe esse conflito. A gente não pode negar. Mas também existe um risco muito maior aqui, tá? E eu sou um cara que eu analiso os dados, vejo o que aconteceu na história, e essa é uma estratégia muito simples, uma estratégia bélica, geopolítica muito simples. O que parece que está sendo executado. Então você precisa saber o que está acontecendo para proteger o seu patrimônio. Não fica brabo, triste comigo. Poxa, o Vinícius está falando sobre coisa negativa. Pois eu queria falar mais sobre coisa positiva. Mas tem risco para tudo que é lado. Um dos grandes riscos é você não investir na bolsa. Não investir é um dos maiores riscos que você corre. Agora você tem que investir sabendo que tem muito risco e conseguindo se proteger, que vai ser a última parte, a última coisa que eu vou falar nesse vídeo. Como se proteger desse cenário, tá? Deixa eu mostrar aqui na tela para você de novo. Olha só. Aqui na minha tela você vê o site do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. E aqui você consegue ver o estoque de petróleo nas reservas estratégicas dos Estados Unidos. O que está acontecendo aqui, né? Basicamente, a gente está vendo, em janeiro de 2022, essa reserva estratégica, o SPR, que basicamente é a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos, atingiu o menor patamar dos últimos 20 anos. Ele tem apenas 588 milhões de barris de petróleo. O que ele tinha, digamos assim, como uma média, mais de 650. Ele chegou a ter ali por volta do ano de 2010, 700 milhões de barris. E a projeção é que a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos caia para menos de 400 milhões de barris. Ou seja, uma queda absurda de 2021 para 2022 de 38%. Para que serve essa reserva estratégica de petróleo? Serve para você ter um petróleo, energia suficiente, tanto para apagões, para o que pode acontecer em relação a alguma crise energética no país, mas para você usar em caso de guerra. Só que o Biden, ele está com uma popularidade ridícula, ele está com a maior rejeição da história para um presidente americano. E ele está olhando para a sua reeleição logo à frente. Ele precisa melhorar a economia. Então, possivelmente, para mim é muito provável que isso vai acontecer, ele vai continuar tirando petróleo das reservas estratégicas, o governo de uma forma geral, não exatamente o Biden, mas para proteger a reeleição ele vai continuar tirando petróleo das reservas estratégicas, vai enfraquecer o poder bélico americano, ficar muito mais aberto para um ataque russo ou chinês, ou dos dois, para ele proteger a economia e conseguir a sua reeleição. Porque ele precisa melhorar a economia. Então, tá uma situação muito complexa no mundo, uma situação muito complicada. E assim, se você não investe em ações, puxa, você está correndo o maior risco da sua vida, porque investir só em renda fixa é algo que vai te dar um retorno acima da inflação muito baixo.
Em um curto período de tempo pode dar um retorno mais alto, mas no longo prazo é um retorno muito baixo. Você precisa investir na bolsa. Mas você também precisa se proteger das grandes quedas que podem acontecer por conta de um eventual cenário como esse. Se a inflação sobe mais nos Estados Unidos, fiz um vídeo, vou deixar até aqui na descrição, aí a gente importa a inflação dos Estados Unidos. O mundo importa a inflação dos Estados Unidos. Então piora a situação inflacionária para o mundo, inclusive para o Brasil. Além disso, você tem um fluxo maior de dinheiro indo para os Estados Unidos. O dólar se fortalece ainda mais, o que tende a aumentar ainda mais a inflação por aqui, talvez a nossa taxa de juros por aqui. Então, algo que por diversas formas, de diversas formas diferentes, por diversos riscos diferentes que eu venho apresentando para você, e eu considero sim que é essencial, crucial você saber investir em anti-ações. Você investir, a decisão final é sua, mas na minha visão é loucura você não estar investindo pelo menos em dólar, que é o tipo de ação clássica, mas você saber dominar as anti-ações nesses momentos, até porque num cenário mais grosso como esse, também a outra anti-ação, o ouro, tende a se valorizar no longo prazo, e você saber investir em ações junto com anti-ações vai te dar muito mais consistência, mais previsibilidade, você vai conseguir multiplicar o seu dinheiro no longo prazo com tranquilidade, com serenidade, independente de pandemia, de quem for que vai ganhar a disputa presidencial no Brasil, nos Estados Unidos, independente de guerra, porque a gente já passou por tudo isso e essa metodologia foi testada e foi comprovado que funciona. Por quê? Se baseia basicamente na movimentação do dinheiro. Então, diante de um cenário tão conturbado, eu decidi, não só por esse motivo, isso aqui é um agravante, mas por outros motivos, antecipar um evento online, gratuito e sem enrolação, que eu vou promover e está começando agora, já nos próximos dias, onde eu vou mostrar o passo a passo que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, para multiplicar o seu dinheiro com consistência e previsibilidade no longo prazo. Não tem enrolação. Você vai sair de lá com um framework, um passo a passo prático que você já pode implementar a partir da semana seguinte, para você conseguir, ainda em 2022, estar exposta para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você quer participar, aqui embaixo na descrição desse vídeo está o link, o primeiro link vai aparecer para você, recomendo que se inscreva, não perca por nada, porque você precisa investir na bolsa, só que investindo só em ações pode te levar até grandes perdas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, clique aqui embaixo em gostei, compartilha com 5 pessoas, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, e é isso, te vejo no próximo vídeo e dentro do nosso grande evento. Um grande abraço e até mais.